Fala galera, sejam muito bem-vindos a RS Dashboards. Eu sou o Santiago e vou trazer para vocês mais conteúdo de Power BI. Acompanhe aí comigo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre gráficos. Vou mostrar aqui para vocês quais gráficos devemos utilizar em quais situações. Porque é muito importante utilizar o gráfico certo para passar a informação que queremos. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o nosso ambiente do Power BI. E aqui, galera, temos alguns gráficos já pré-determinados pelo Power BI. Então, num primeiro momento, vamos trazer a informação de linha do tempo. E nesse caso de linha do tempo, podemos utilizar alguns gráficos já pré-determinados aqui no Power BI, que são os gráficos de colunas, que temos aqui 3 opções, o gráfico de linhas ou o gráfico de área. Mas o mais comum é utilizar o gráfico de colunas. Então vamos colocar aqui um gráfico de colunas clusterizado. Vamos trazer aqui informação para o eixo X de início do mês. Automaticamente ele já vai criar uma hierarquia de datas. Então é só selecionar aqui nessa setinha e colocar início do mês. E vamos colocar aqui no nosso eixo Y, por exemplo, o total de vendas. Então vocês podem perceber que aqui temos as informações de janeiro de 2020 até julho de 2022. Ou seja, dá para ter um comparativo um ao lado do outro, o que facilita a visualização de quem está analisando os dados. Então vamos reduzir aqui um pouco. E vamos fazer uma alteração aqui, por exemplo, para gráfico de linhas, que ele nos traz a informação também ao longo do tempo. Mas percebe que ele não fica tão legal e tão bem visual quanto o gráfico de colunas. E a diferença de gráfico de colunas empilhadas para colunas clusterizada ou 100% empilhada é a forma com que ele se apresenta dentro do gráfico. Então vamos voltar aqui para colunas empilhadas. Agora, se queremos trazer a informação de ranking, por exemplo, aí devemos utilizar aqui o gráfico de barras. Então também temos a opção de gráfico de barras clusterizado ou 100% empilhadas. Vamos clicar aqui numa área em branco do nosso dashboard e abrir um gráfico de colunas. Então vamos arrastar aqui para o nosso eixo Y, por exemplo, o ID do produto. E vamos utilizar o mesmo total de vendas aqui em eixo X. Então percebe que ele traz as informações ranqueadas dos produtos que mais venderam para os produtos que menos venderam. Então traz a informação de ranking, um sobre o outro. Um outro gráfico também que é muito utilizado e muito comum, tanto no Power BI quanto em Excel, é o gráfico de pizza. Ou um gráfico de rosca. Então vamos clicar aqui numa área em branco e selecionar aqui, por exemplo, o gráfico de rosca. Esse gráfico, galera, é bastante utilizado para fazer uma separação, por exemplo, do que tem de vendas realizadas ou vendas pendentes. Esse gráfico, galera, pode ser utilizado para fazer um comparativo também de ranking. Porém, é importante utilizar o mínimo de informações possíveis. Então, para exemplificar, vamos colocar aqui a nossa categoria de cadastro de produtos. Vamos arrastar aqui o modelo para dentro do nosso gráfico. Percebe que aqui temos vários modelos. E se arrastarmos o total de vendas para dentro de valores, vamos ter uma infinidade de informações, o que não fica legal para quem está visualizando o gráfico. Então, nesse caso, é interessante colocar o mínimo de informações possíveis, no máximo 5, por exemplo. Então, aqui em filtros e em modelo, vamos colocar N superior, colocar aqui, por exemplo, os 5 superiores
por total de vendas e aplicar esse filtro. Então percebe que colocando somente 5 categorias, a gente consegue ter uma visualização maior da quantidade vendida e também o percentual. O que também ficaria bem visual utilizando esse gráfico chamado Tree Map. E se a gente colocar aqui os rótulos de dados, eles nos trazem a informação da quantidade. Pelo tamanho dos quadrados ou retângulos, a gente tem uma noção dos itens que venderam mais para menos. Vamos diminuir um pouco aqui e falar agora sobre a matriz. A matriz é utilizada quando queremos colocar as informações de cima para baixo também, porém selecionado por categoria, e ela funciona mais ou menos similar ao que é uma tabela dinâmica dentro do Excel. Então eu vou trazer aqui, por exemplo, o modelo e vamos colocar aqui o tipo. Percebe que ele vai trazer as informações separadas por aquele grupo, que é o tipo, e se a gente abrir, a gente consegue ter as informações uma embaixo da outra detalhado dentro daquele grupo. E por exemplo, aqui em valores, se a gente arrastar o total de vendas, ele vai trazer as informações separadas por grupo e um total final lá embaixo da coluna. Mas é interessante também porque às vezes queremos saber, além do total de vendas, a quantidade vendida daqueles produtos. Então vamos arrastar aqui, por exemplo, a quantidade vendida e pronto. Dá para ter várias informações relevantes olhando no mesmo gráfico, que é o gráfico de matriz. Vamos fechar aqui nossa aba de filtro e diminuir um pouco aqui o nosso gráfico de base e arrastar aqui para cima para trazer informações, por exemplo, de cartão, que é um outro gráfico importante aqui dentro do Power BI. Para que é utilizado o cartão? O cartão é importante para trazer informações relevantes, porém informações únicas. Um exemplo, nós podemos querer saber qual foi a soma de vendas, e essa é uma informação única, então a gente não precisa ter essa informação, por exemplo, detalhada como a gente colocou aqui na nossa matriz. Então vamos arrastar aqui a soma de vendas para dentro do nosso cartão. Então percebe que nós temos aqui a informação única de 14 milhões para todos os produtos, desde a primeira data até a data atual. Então galera, é interessante utilizar o cartão sempre que for trazer informações relevantes. E é importante colocar o cartão sempre na parte de cima do nosso dashboard. Porque são informações mais importantes que queremos trazer para aquele usuário visualizar. Um outro gráfico muito bacana também é o gráfico de árvore hierárquica. Vamos clicar aqui e trazer ele para dentro do nosso dashboard. E ele funciona mais ou menos similar ao que é uma matriz. Então ele traz desde a primeira informação e ele vai expandindo com as informações de cada nível de grupo, subgrupo, por exemplo, ou tipo. Então vamos colocar aqui para exemplificar o total de vendas. Vamos trazer por cor e por modelo. Então percebe que aqui nós temos a informação do total de vendas. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E se eu clicar aqui nesse maisinho, percebe que ele já vai trazer as informações de cor, também de cima para baixo, do maior quantidade vendida para baixo. E por exemplo, se a gente quer saber quais são os modelos da cor laranja, ele vai abrir aqui para a gente e vai trazer as informações com essa coluninha de quantidade, desde o maior valor até o menor valor. Então é interessante porque ele mostra para a gente desde o primeiro nível que a gente selecionou, que foi o total de vendas, até, por exemplo, o modelo. Vamos acrescentar aqui o tipo, por exemplo. Vamos trazer ele aqui para baixo. Então, por exemplo, nós temos aqui o notebook da cor cinza. E pronto, ele vai nos informar, conforme eu expliquei, desde o primeiro nível até o nível hierárquico mais baixo. Vamos diminuir um pouco aqui. E obviamente que temos mais tantos e tantos gráficos que podem ser utilizados. E além desses gráficos que o Power BI já disponibiliza previamente para utilizarmos, temos a opção aqui de obter mais visuais, que são o quê? São gráficos criados por outros usuários
são validados pela Microsoft, que é possível baixar aqui para dentro do Power BI. Para fazer isso, é só clicar aqui nos 3 pontinhos e obter mais visuais. E ele vai pedir aqui o nosso login e ele vai nos levar para uma nova página que traz uma infinidade de novos visuais que podemos baixar. E um gráfico bacana aqui, que normalmente utiliza, principalmente num dashboard de vendas, é o gráfico de scroller. Vamos baixar ele aqui. É só clicar em adicionar. Se correr tudo bem, ele vai trazer a informação que foi bem sucedido e ele vai aparecer um pouco mais abaixo aqui dos outros gráficos. Então, vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse gráfico. E, por exemplo, vamos trazer as informações aqui de soma de vendas e aqui o tipo. Então o que acontece? Ele vai passando aqui com uma barra de rolagem as informações do tipo do produto e a quantidade vendida. E é um gráfico muito bacana que nos traz a informação correndo em cima do nosso dashboard. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui da nossa aula de hoje, onde trouxemos um pouquinho de informação sobre gráficos e a importância de utilizar os gráficos corretos para a visualização do usuário. Então eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. E mais, dá uma corridinha lá no nosso Instagram e segue a nossa página para acompanhar cada vez mais dicas de Power BI. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!